Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Nós compreendemos quando recebemos a revelação daquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, a plenitude de Deus, aonde três proclamam na terra, aonde os três estão em unidade, proclamam a água, o Espírito e o sangue, aonde a palavra diz que no céu três proclamam, aonde estão sempre em unidade. O sangue não herda o reino dos céus. O Deus Altíssimo, a palavra, que é o próprio Verbo, que no princípio estava com Deus e era Deus Cristo, a semente da mulher que venceria a serpente, assim como já trouxe juízo a ela, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, porque aquele que vive e reina habita num coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, onde no céu proclamam o Deus Altíssimo, a palavra e o Espírito. Deus é Espírito e agrada dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Assim nos ensina o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Aquele povo, assim como o profeta, o último foi João o Batista, eles batizavam em seu nome, quando diziam em nome do Pai e do Filho e do Espírito, porque eles estavam a fazer discípulos para si. Paulo disse: embora batizei alguns de vós, fazendo na ignorância daquilo que ainda não se compreendia, até que então compreendeu que o batismo não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em sim em nome de Jesus. O batismo do qual se recebe quando se crê é o batismo em nome de Jesus, aonde Deus nos atrai até Ele enviando o Espírito que testifica das obras, e somos atraídos até Jesus Cristo, aonde recebemos o batismo com Espírito e com fogo. Paulo dizia, quando aquela igreja estava em dissensão, por acaso foram batizados em nome de Paulo, e foi Paulo que foi crucificado por amor de vós? Na verdade, só há um que foi crucificado e pode fazer a expiação pela culpa dos pecados, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado daqueles que outrora estávamos com um véu colocado e não havia a revelação, aonde, assim como desde aqueles tempos, como nos dias atuais, muitos são os que fazem discípulos para si, querendo enviar discípulos para as nações. Na verdade, quem convence o homem dos seus maus caminhos é o próprio Espírito, a própria obra reveladora, aquele que nos revela, aquele que nos consola, aquele que nos advoga, é aquele que nos defende aonde não há acusação com aqueles que estão segundo o seu Espírito. E ainda temos o Juiz Supremo, que está no centro do trono, aplanando os caminhos para a sua vinda, e então entregará tudo aquele que tudo opera e executa. Ele otorgou o poder para julgar
O Deus Altíssimo lhe concedeu o julgamento, ele não julga, e concedeu aquele que tudo opera e executa. Mas sempre quando falamos no Deus Altíssimo, assim como em Jesus Cristo e assim como a obra reveladora do Espírito, é aquele que é o Santo dos Santos, que é Jesus Cristo, e estamos em unidade por meio do Espírito, dom gratuito para que ninguém se glorie em sua própria obra. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo aquele que segue segundo aquilo que é terreno e que batiza, está batizando no seu próprio nome e criando filhos para si. E isto não é o Evangelho do qual o Senhor, a palavra diz, nós estamos sempre dando graças por não ter sido influenciados por doutrinas meramente humanas e com palavras destituídas de sabedoria que não têm valor real algum. Nós o glorificamos por ter nos apartado e não seguido aquilo que é humano, porque recebemos por revelação divina. Por isso dou graças ao Senhor por não ter batizado nenhum de vós, mas antes estar sempre os orientando a serem batizados pelo Espírito em nome de Jesus. Sejais revestidos do alto, assim como sou revestido por aquele que me usa com graça e sabedoria, mesmo não sendo merecedor, porque a palavra diz que não chamais ninguém de pai, assim como não há mestre entre vós. Nós só temos um mestre, um rabi, que tudo opera e executa, porque ninguém pode receber algo se não lhe for concedido do alto. Por isso, sejais sempre revestidos do alto e, através de Jesus Cristo, alcançai filhos por adoção, aonde se é revestido do alto e se discorre sempre do alto e não segue segundo aquilo que é meramente humano, elementos cerimoniais impossíveis de os justificar e que estão sempre entristecendo o espírito, tudo aquilo que é procedimento meramente humano. Porque aonde há o seu espírito, há liberdade daqueles que seguem segundo o seu espírito, e usamos sempre, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos sempre aquilo que é para edificação, tanto individual como mutualmente falando ao corpo de Cristo, estando sendo unidos ao irmão e amigo na diversidade que nos adotou como Abba, Pai, filhos por adoção. Outrora estávamos como filhos de Adão, onde através do único homem entrou a ofensa, e agora ele nos uniu, aquele que está em unidade, por meio do sangue fomos redimidos pela água que é a palavra que flui do interior e está sempre a nos santificar e purificar, e ainda temos o seu Espírito que está a nos anunciar aquilo que a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é o Evangelho do qual nós anunciamos, e alguém que anuncia algo diferente disso, seja anátema, porque jamais aqueles que não têm submissão e tampouco recebem o batismo com Espírito e com fogo, têm unidade para com aquele que tudo opera e executa, do qual perseveramos por meio do batismo com Espírito e com fogo que recebemos, e anunciamos aquilo que não nos é próprio, mas a verdade do alto, do qual conhecereis, e assim sereis libertos.